Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos na nossa última peça de penal do estágio. Estou eu aqui com meu microfone novo para poder trazer para vocês essa última peça. Vou ler com vocês o enunciado. Esse enunciado da peça tem 16 folhas. Então, preciso que vocês leiam todas para ter base suficiente para poder fundamentar a petição. Eu vou ler com vocês somente o enunciado, vou comentar alguma coisa e vou deixar de presente para vocês um passo a passo com tudo que não pode faltar de jeito nenhum na nossa petição do estágio. Avisando, essas peças, últimas peças, essa é a última, elas têm um peso muito maior. Então aproveite, pessoal, para postar o mais rápido possível, para ter um feedback do tutor e conseguir a nota máxima, para não reprovar de jeito nenhum nesse estágio. Vamos lá. Para o nosso enunciado, a gente começa agora a ler essa última historinha. Vamos lá. Nessa última sessão, após a realização da audiência de instrução e julgamento e apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, não houve requerimento de diligências complementares, artigo 402, pelas partes. E você também se manifestou pela mesma via, requerindo a absolvição do seu constituinte. Os fundamentos apresentados foram a ausência de provas, bem como a título de tese alternativa, pugnou pela retificação da capitulação do crime imputado a Nuno e aplicação da atenuante prevista no inciso 1º do artigo 65, atinente ao fato de o réu ser menor de 21 anos na data da consumação do fato típico, ilícito e culpável a ele imputado. Então, aqui a gente estava em sede de audiência e aí passou-se a manifestação das partes, primeiro o Ministério Público, depois a gente. Pedimos a absolvição por falta de provas e, caso não fosse assim o entendimento do juiz, que desclassificasse. Em 6 de abril de 2020, segunda-feira, foi feito o encaminhamento ao magistrado para que fosse proferida a sentença nos termos do parágrafo único do 403 do CPP. Passado exatos um mês da data da conclusão dos autos para a sentença, adveio decisão condenatória, a qual foi publicada no dia 6 de maio de 2020, uma quarta-feira. Sobre a demora para a prolação da sentença, o magistrado informou que, por se tratar de réu solto, demanda complexa e ainda o prazo previsto no parágrafo único do 43 do CPP ser impróprio, o prazo utilizado era razoável. Tudo bem. O magistrado julgou procedente o requerimento do Ministério Público, condenando assim, Nuninho, respeitando o critério trifásico para aplicação da pena, a reprimenda de 15 anos de reclusão e multa, essa fixada na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, devendo a reprimenda corporal ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime descrito no parágrafo 2º-A do inciso 1º do 157 do Código Penal, reduzindo a pena de 1 ano em razão do conhecimento da atenuante da menoridade por você requerida. Para a condenação, então quer dizer que não condenou por estupro. Tá bom, vamos ler. Para a condenação, o magistrado sentenciante argumentou que, mesmo não tendo havido reconhecimento por parte da vítima ou colheita... Opa, não tem nada a ver com estupro, né? Estupro é outra coisa, de outro que é do estágio 4, galera. Então, aqui foi só um assalto com arma de fogo, mas é que era um simulacro, era isso. Para a condenação, o magistrado sentenciante argumentou que, mesmo não tendo havido o reconhecimento por parte da vítima ou colheita de qualquer testemunha relevante em audiência, os elementos arrecadados durante a fase inquisitorial deixaram claro que Nuninho seria o autor do crime, pois as características inicialmente descritas pela vítima condizem com aquelas
suportadas pelo sentenciado, aduzindo assim que as provas foram suficientes para sua convicção. Olha só o juiz condenando apenas com base em inquérito policial, né? Vamos lá. Quando da fixação da pena, na primeira fase, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente foram culpabilidade, conduta social, personalidade, motivo, circunstância e consequências do crime, mesmo não tendo havido qualquer manifestação ministerial para tanto, quanto da apresentação nas alegações finais. No que se refere à culpabilidade, informou que o crime praticado merece maior censurabilidade e maior reprovação da conduta praticada. Por quê? Não fundamentou, né? Lá no artigo 59 do Código Penal, a gente tem as circunstâncias judiciais, né? Culpabilidade, motivo, circunstância, comportamento da vítima, antecedentes. São 8. Mas sempre que o juiz for valorar negativamente qualquer uma delas, ele precisa fundamentar o porquê que ele está piorando, né? Aqui na culpabilidade seria alguma coisa que exacerba o que está na lei. A lei já tem um valor para o roubo. Então, se o juiz quiser piorar a vida da pessoa por ter roubado, a culpabilidade tem que ser a mais do que o simples artigo 157. Por exemplo, está sendo praticado por um policial que devia cuidar da gente, não roubar a gente, né? Mas o juiz só colocou que a censurabilidade é maior, mas não falou por quê. Então, não fundamentou, né? Vamos pedir para tirar isso. Sobre a conduta social, tinha que ter alguém dizendo o contrário, né? Que ele é uma pessoa terrível no trabalho, na faculdade, na vida. O conjunto do comportamento do agente em seu meio social é reprovável, mesmo tratando-se de trabalhador e pai de família. Por quê? É reprovável, mas com base em que o juiz está falando isso? Tá vendo? Tá tudo errado. No tocante à personalidade do agente, disse ser mal formada, tendo em vista ser voltada para a prática do crime. Primeiro, o juiz, para valorar negativamente a personalidade, ele precisaria de um laudo psicológico, né? Ou alguma prova que mostrasse que o réu tem uma personalidade desviada, um transtorno, e não tem nada disso. Não é só falar, né? Ó, mal formada, acerca dos motivos aduziu terem sido banais, extremamente reprováveis. Eis que a prática do crime se voltou simplesmente para a obtenção de bem alheio, sem a realização da remuneração. Atinente às circunstâncias do fato, são reprováveis, pois o crime fora praticado mediante o emprego de grave ameaça à pessoa, consistente na utilização da arma de fogo. Por fim, referente às consequências do crime, mencionou que são graves, pois o magistrado supôs, né, ter gerado na vítima grande temor em andar pelas ruas. Pessoal, em todas essas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, elas estão lá no artigo 59. Para todas elas, para que o juiz possa piorar a situação da pessoa, e cada circunstância altera em 1/8 para cima a pena, então imagine um intervalo de pena, né? De 2 a 10 anos. Cada circunstância valorada negativamente aumenta 1 ano, que é 1/8 desse intervalo. Para que o juiz possa aumentar, ele precisa fundamentar. E aqui nenhuma ele fundamentou. E fundamentar significa eu preciso colocar no caso concreto, no que aconteceu na realidade, algo que torne necessário o aumento da pena. E aqui não, aqui simplesmente ele falou, a pessoa agora ela vai ficar com medo de andar na rua. Todo mundo que é assaltado fica com medo de andar na rua. Tinha que ser alguma coisa específica. E não aconteceu. Então, nós vamos dizer que o juiz não fundamentou, ele fundamentou de forma genérica. E fundamentação genérica, quem faz é o legislador na hora de aplicar a pena, né? Na hora de aplicar a pena no seu patamar mínimo e máximo. Aqui,
o juiz deveria ter fundamentado no caso concreto e não fez. Então, na primeira fase, não deveria ter saído do patamar mínimo, porque não tem fundamentação para isso, não tem argumentos para isso. Então, está errado isso aqui. Vamos para o segundo parágrafo. A título de aumento, quando da primeira fase, o magistrado valorou negativamente 6 das 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, acrescentando a pena mínima 1 ano para cada uma delas, 1/4 de aumento para cada circunstância, não sei de onde ele tirou esse 1/4, totalizando 10 anos de reclusão. Na segunda fase, aplicou atenuante da minoridade, reduzindo a reprimenda de 1 ano. Minoridade, qual é essa? É uma circunstância que sempre atenua a pena a pessoa ter, na data do fato, menos de 21 anos, que nós chamamos de minoridade relativa. O legislador entende que se a pessoa tem menos de 21 anos na data do fato, ela ainda tem muito que viver e aprender. Então, vamos reduzir porque ela está começando a vida. E da mesma forma, se ela tem mais de 70, ela é septuagenária na data da sentença, ainda vamos diminuir a pena também, porque ela já está numa idade mais avançada. Então, foi o legislador que decidiu assim e o juiz concedeu essa diminuição aqui. Então, aqui a gente não reclama. Concedendo ao réu... Não, desculpa, eu já fui lá para baixo. Na segunda fase, aplicou atenuante da minoridade, reduzindo a reprimenda em 1 ano. E na terceira fase, o critério é trifásico, né? Primeira, vamos relembrar. Primeira fase, circunstâncias judiciais. Na segunda, circunstâncias agravantes e atenuantes. E na terceira, causa de aumento e diminuição de pena. Na terceira fase, fez incidir a causa de aumento de pena ou majorante, prevista no parágrafo 2º-A do inciso 1º do 157, totalizando assim 15 anos de reclusão. E essa 157 aqui era arma de fogo, e a gente viu que era um simulacro, não era arma de fogo, né? Ao final, fixou o regime para o cumprimento da pena e deixou de converter a reprimenda privativa de liberdade em outra espécie, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, dentre eles a necessidade de contemporaneidade. Não tinha os requisitos da preventiva, quais são, né? Riscos da ordem pública, ordem social, ele vai se esquivar, vai fugir, não tinha nada disso. O Ministério Público se deu por satisfeito, sendo Nononinho intimado da decisão via publicação na imprensa oficial, dia 6 de agosto, uma quinta. Você, na condição de procurador, tomou conhecimento da mesma publicação somente dia 11 de agosto, uma terça. Qual recurso ou impugnação da decisão? A peça processual a ser redigida deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. Indispensável salientar que a simples menção ou transcrição do dispositivo legal não servirá como resposta completa. Ainda a petição deverá ser datada do último dia do prazo legal, não sendo válida a interposição de habeas corpus. Então, ó, fica aqui para vocês lerem o restante aqui da peça, né, da sua petição para fundamentar. Então, vamos lá. A gente, para nós, foi publicada dia 11 de agosto, uma terça. E como que a gente vai fazer aqui? Trata-se de uma apelação. A apelação, pessoal, é um instrumento pela qual nós vamos para a segunda instância pedir para o tribunal corrigir erro da sentença aqui da primeira instância. Acabou a primeira instância, teve audiência, a instrução probatória se esgotou, o Ministério Público fez as alegações finais, depois a gente. E aí o juiz julgou com base lá no convencimento dele.
e nós não concordamos com nada do que o juiz julgou. O que a gente vai fazer? Sentar e chorar? Não. A gente vai rebater ponto por ponto dessa sentença para que o tribunal nos escute. E quando fala que a mera descrição dos artigos não pontua, e por que não pontua? Porque a gente precisa mostrar para o tribunal como que deve ser modificada essa sentença. Então, vamos lá. Como que nós faremos isso? A apelação, assim como os recursos em geral, eles são feitos em duas petições. Eu vou ter uma petição de interposição e a petição de razões. Na interposição, ela vai para o juiz de primeiro grau. Eu aviso esse juiz que eu estou interpondo o recurso. Não gostei da decisão dele. O que ele vai fazer aqui? Somente analisar se o recurso que eu propus é o correto e se está no prazo. Qual prazo? 5 dias para interpor. E as razões que vão para o tribunal? O que eu faço? Nessas razões, eu vou explicar para o tribunal as razões da minha insatisfação. O porquê que eu acho que essa sentença está errada e ela merece uma reforma. Com todo respeito ao juiz de primeiro grau, mas ele não julgou corretamente. O tribunal, então, eu vou pedir para que ele analise novamente se está no prazo, o cabimento e reforme essa sentença de primeiro grau. As razões de interposição do recurso, elas vão ser feitas no prazo de 5 dias. E as razões, 8. Aqui, mais 3, 8 dias. Na prática, pessoal, primeiro a gente interpõe essa, aguarda publicar, aí a gente manda as razões. Mas aqui vai ser tudo junto. Então, duas petições. Interposição com razões. E o que nós vamos falar aqui? Vejam só. Primeiro, quando que vai ser o prazo? Tá falando, ó, que eu preciso interpor no último dia do prazo para interposição, não foi? Ó, então, 11 de agosto, uma terça-feira, eu conto do próximo dia útil. Vamos lá. Tomou conhecimento, 11 de agosto, uma terça-feira. Onde que ele fala que é o último dia? A petição deverá ser datada do último dia do prazo legal. Deve ser da interposição, né? Então, vamos lá. 11 é terça. Primeiro dia, 12, que é uma quarta. 13 é uma quinta. 14 é sexta. 15, sábado. 16, domingo. Então, é dia 17, a segunda, né? Então, vamos lá, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vai ser segunda-feira, dia 17 de agosto, o nosso prazo. Nós vamos falar o que aqui? Toda peça de penal. Primeiro eu tenho uma petição. Primeiro eu vou ter uma tese, que eu vou pedir a absolvição por falta de provas, já que eu não tenho prova suficiente para condenação. Conforme está descrito no nosso enunciado, o juiz julgou só com base no inquérito policial. E teses subsidiárias? Aí eu vou rebater ponto por ponto na nossa petição. Mas vamos lá, vamos para a nossa petição. Vou tentar alterar aqui para ir para o nosso passo a passo. Lá no nosso passo a passo, deixa eu ver aqui, passo a passo. O que não pode faltar? Então vamos lá, ó. Primeiro, nós vamos aqui endereçar para qual juiz? O juiz sentenciante. Então, como que eu endereço? Ó, segundo o novo CPC, eu vou endereçar para o juiz da primeira vara? Não. Para o juízo, o órgão da primeira vara. Então, vamos deixar bonitinho. Ao juízo da primeira vara da criminal da comarca de Extrema. Maravilha. Aí eu dou um espacinho aqui. Tadã. E aqui eu coloco autos.
autos do processo número, não sei, né? Não vou inventar. Depois eu vou colocar a qualificação do nononinho, né? Então, no já qualificado em epígrafe, ele move o que ele move a justiça pública? Não, o Ministério Público. E eu posso sempre destacar em negrito. Ministério. Vem respeitosamente por seu advogado ou advogada. Assina. Interpor. Veja, o verbo de recurso é interposição. Interpor o presente. Recurso de apelação. Aí eu destaco, né? Apelação. Fazer ato contínuo. Ou eu posso pular linha, né? Aí. Com fundamento. Aí eu pego o artiguinho do recurso de apelação. Com fundamento. 593, inciso 1º. Do TPP. Quem quiser colocar, né? Não se conformando com a sentença. Nhanhã. E aí, o que eu peço nas ações aqui na... Qual que é o requerimento que eu preciso? O que eu requeiro aqui? Que o juiz reforme? Não. Conforme eu disse para vocês, acabou a jurisdição desse juiz aqui de 1º grau. A única coisa que eu posso pedir para ele, é que ele reforme a decisão. Então, ó, eu vou pedir para que não estou entendendo nada aqui, ó. Sobre o prazo de interposição é de 5 dias, conforme previsão legal. A decisão foi publicada em 6 de maio de 2020, tendo começado a correr. Eu falei alguma coisa de 17, não foi? Deixa eu ver aqui, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Aqui tá, 11 de agosto de 2020, então esquece esse negócio de maio aqui, tá? Peraí, deixa eu já tirar isso aqui que só vai estragar aqui nossa vida. Tá falando de agosto. Vamos lá. Então eu vou pedir. Requer o recebimento do... Requer o conhecimento do presente recurso e envio com as inclusas razões ao feito principal, que nós vamos fazer já, bem como a remessa dos autos à instância revisora para apreciação nos termos 601. Aí vou colocar assim. A respeitável sentença foi publicada em... Aí lá no nosso
Depois vocês dão uma olhadinha, gente, se tá certo isso aqui, tá? 11 de agosto de conhecimento da publicação. Ah, não, peraí. Eu acho que é isso que ele está errado aqui. Peraí. O Ministério Público deu-se satisfeito, sendo o Nononinho intimado da decisão via publicação na imprensa oficial dia 6 de agosto. Você, na condição, tomou conhecimento da mesma publicação somente dia 11. Ah, tá. Então eu estou errada. Peraí, o que ele está querendo dizer aqui? Então, vamos lá na publicação do... Por que eu tomei conhecimento da mesma publicação só no dia 6? Então, acho que era isso o que o enunciado estava deixando lá, aquelas súmulas, né? Então, deixa eu colocar as súmulas, deixa aqui as súmulas para vocês matarem essa charadinha aqui. Que história foi aquela? Eu tinha lá umas... Vou deixar aqui para vocês olharem esse prazo. Por quê? Então, deixa aqui. No caso em tela, a decisão foi publicada dia 6 de maio, tendo prazo correcional de subsequente, vindo assim dia 11, no mesmo ano, tudo em conformidade. Tá, então deixa eu deixar essas súmulas aqui para vocês. Vou deixar aqui assim, depois vocês dão uma olhadinha. Eu acho que o advogado comeu bola aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos colocar. Bem como a remessa dos autos, vamos lá. É o conhecimento do presente recurso, bem como a remessa dos autos à casa revisora tal. Aí vocês vão dar uma olhada, que história é essa aqui, dessa súmula que eu não olhei, para vocês colocarem local de data, local e data. A interposição, prazo, é de 5 dias. 5 dias do dia 11 que o Nononinho tomou conhecimento. Tá, então, tira aqui. Prazo 5 dias. Local e data, assinatura do advogado. Isso aqui vocês vão... Deixa eu só deixar aqui para vocês darem uma analisada naquilo lá. Prazo. Então, ixi, ficou meio sem cara de esquadro. Que bonitinho. Pronto. Coloca daqui. Agora vamos. Próxima folha. Aí sim eu tenho as razões do recurso. Vai para o tribunal. Tribunal aonde? De Minas Gerais. Extrema Minas Gerais. Então, endereçamento. Câmara Criminal de... Peraí, tem prevenção? Tem uma prevenção aqui. Então, vai para a 10ª Câmara Criminal em razão da prevenção. Teve um julgamento antes. Então, vamos encaminhar para a 10ª Câmara. Apresentação, tá aqui que eu vou pedir, apresentação e fundamento. Então, vou colocar assim, ó. Tá. Vou colocar aqui. Razões de apelação. Razões de apelação. De apelação. Colenda 10ª Câmara Criminal. Já tem uma prevenção, porque já teve um julgamento lá, né? De Minas, de MG. Aí, Colenda Câmara, ínclitos julgadores. O pessoal coloca geralmente essa titulação aqui à esquerda, né? E do lado direito a gente coloca aqui apelante.
Quem que é o apelante, quem que é o apelado, que é o Ministério Público, processo, aí vocês coloquem lá. Autos do processo, que é mais técnico. Depois. Aí aqui a gente vai pôr as razões de apelação com base nos 593 e 600 do CPP. Vou colocar. Requer em que pese a respeitável sentença de folhas, não sei as folhas, né, de folhas, vírgula, requer esta merece reforma e para tanto requer, não, em que pese respeitável síntese de folhas, essa merece reforma e para tanto requer a apresentação, aí vai do estilo de cada um, né? Requer a apresentação e processamento das ações de apelação de acordo com o caput. Sempre que aparecer palavra em latim, a gente tem que colocar em itálico, dos artigos 593, tá? Fundamentação já contida na interposição. Aí depois a gente vai colocar dos fatos, aí a gente pode pôr assim, sai. Relatório ou dos fatos, aí vocês vão colocar dos fatos. Faz um breve relatório. Do que, professora? Da sentença. Vai dizer que como que foi a sentença, né? Depois, mérito. No mérito, a gente vai falar. Tese principal, violação do artigo 155 e 156 do CPC, do CPP. Só julgou com base no inquérito, não pode. Tese eventual ou subsidiária, né? Dado alternativa, suscitar a violação do 59 do Código Penal, tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais. Lembra? Como? Sem fundamentação. Falei para vocês que a fundamentação tem que ser em concreto. Então, eu quero aqui, ó, tese principal, eu quero a absolvição por falta de provas. Tese eventual, ele enfiou um monte de circunstâncias lá, né? Ainda pela eventualidade, na observância do firmado no STF, que é o máximo de 1/6 para fixação do quanto de aumento. Ah, tá. Por fim, a violação do artigo 49, tendo em vista que o valor da multa ter sido com base no salário mínimo vigente no trânsito em julgado, e tem que ser vigente à época do fato. Então, ó, vamos aqui, mérito 1, o principal, eu quero absolvição. Por quê, professora? Falta de provas. Vocês dão uma olhada lá no 386 do CPP. Depois, 2. Aí na 2 eu vou querer diminuição da pena. A tese subsidiária. Diminuição da pena. Tese subsidiária. Por quê? Porque na primeira fase, aí eu vou pôr aqui, ó 2.1, ele errou na primeira fase, ele errou na segunda fase, porque na segunda fase ele valorou em 1/4 e é 1/6, que é menos, aqui, ó. É isso. Vou repetir. Enfadonho, repetição. E depois também vou pedir a diminuição, porque ele valorou a multa com base no salário mínimo à época do trânsito em julgado. E não, o salário mínimo tem que ser na época do fato, o valor do salário mínimo.
E eu vou pedir o quê? Eu vou pedir admissão do recurso para reformar a sentença nos termos do 386, clara violação do artigo 15556, requer seja dado parcial, reformando a sentença na dosimetria. Ah, outra coisa que o enunciado não colocou, né? Eu quero aqui diminuição de pena e eu quero também, ó, a desclassificação, porque, se não me falha a memória, era um simulacro, não era? Ou era uma arma? Depois vejam lá no enunciado, no primeiro. Desclassificação para o 157 caput. Só está me falhando a memória aqui, galera. O tico e o teco, vejam se tinha arma mesmo no enunciado, porque senão, além de tudo, eu peço a desclassificação para tirar o parágrafo 2º-A, inciso 1º. E é só. Fechamento das razões, tal, prontinho, local e data. Vou deixar para vocês, então, aqui o que não pode faltar. E na quarta-feira, eu estou disponível para ajudar vocês aqui, caso reste alguma dúvida. Legal? Combinado? Beijo para todo mundo e até lá. Bons estudos para vocês.